A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos lá, vamos de volta, né, ao nosso bacharelado em teologia. Hoje nós vamos com a matéria Teologia Bíblica do Antigo Testamento e a primeira aula, né, a aula 1 desse módulo, né, dessa lição desse módulo. O último módulo é o módulo 6, essa é a lição de número 2 e a aula de número 1, né? Vamos lá? Vamos começar por aqui, né, na introdução, página 11, as páginas eu vou deixar aqui embaixo, né, às vezes eu deixo ali, mas hoje eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Bom, nesse livro, né, o aluno vai ter a oportunidade de conhecer a teologia bíblica do Antigo Testamento, que é um texto, né, contexto que facilita o entendimento teológico no âmbito do AT, tá? Então, nós vamos trabalhar mais com o sentido teológico desse texto aí. A teologia possui uma divisão que vai estruturar a tarefa, né? E é basicamente dividida, tá? Em teologia sistemática. A gente já falou disso em outras lições, né? Mas teologia sistemática, teologia histórica, teologia exegética, exegese, né? E teologia canônica, que é a mesma teologia bíblica, que é essa que a gente está vendo aqui, tá? Então essas divisões, macro divisões da teologia, tá? Que se subdivide nessas grupos, né? Vamos dizer assim, para facilitar o estudo, e que cada grupo desse também, cada item desses grupos se subdividem em outros, né? Em alguns casos, alguns seminários, outros estudiosos subdividem isso aí também, tá? Mas vamos trabalhar só com esses macro grupos aí. Hoje nós vamos para a teologia bíblica, tá? Que é a mesma teologia canônica que eu mostrei aqui. Partindo desse pressuposto, né, a teologia canônica terá como seu alvo primário, né, o alvo básico, né, de estudo, as próprias escrituras, tá? As próprias escrituras canônicas. Por que canônicas? Porque as escrituras canônicas são aquelas que são aprovadas, consideradas pela igreja no Novo Testamento, pelos eruditos no Velho Testamento, como inspiradas por Deus. Então, só as escrituras canônicas, né? As outras históricas são utilizadas em outros aspectos aí históricos, né? Mas como revelação se utiliza primariamente ou basicamente as escrituras canônicas, tá? Que são os livros do Antigo Testamento, no caso aqui, né? Nós estamos estudando, que é diferente o arranjo, a gente já viu em outras lições lá, né? Dos evangelhos, né? Dos evangélicos, aliás, né? O Antigo Testamento, na Bíblia dos evangélicos e outras Bíblias, ela tem um arranjo, lá para o povo judeu tem outro, mas é a mesma Bíblia, né? O mesmo conteúdo, os mesmos livros, tá? Diferença só na Bíblia católica e algumas Bíblias modernas que vieram mutiladas, faltando texto, né? Mas as Bíblias, em via de regra, as Bíblias canônicas são reconhecíveis de longo prazo, tá? A gente vê isso em outra lição também. Então, ao nos atermos, né, a desenvolver essa teologia bíblica do Antigo Testamento, nós precisamos considerar elementos culturais, elementos religiosos, elementos sociais e elementos políticos, né? No caso aí o foco é o povo judeu, tá? Então, quando nós vamos desenvolver essa teologia bíblica, nós vamos basicamente usar isso, né? Mas nesses aspectos, tá? Não só no aspecto religioso, mas no cultural, no político, no social, tá? Abrange tudo isso, para servir de pano de fundo para nossas abordagens, né? Sobre os textos do Antigo Testamento no âmbito, né, específico e também no âmbito geral, tá? Bom, a teologia bíblica ou canônica, né, vai explicitar o texto, né? Vai explicar, vai detalhar, nesse caso do AT, né, do Antigo Testamento, como a condição de transpô-lo, né, a uma abordagem também interdisciplinar, né, nós chamamos de transversal, dentro da teologia em seu diálogo com a religião, tá? De um modo geral. Bom, então nós vamos para o capítulo 1,
tá? Que está na página 13, tá? E vamos falar da história e do método da teologia bíblica do Antigo Testamento. Como esta área de teologia surgiu, né, e atua em sua missão dentro das esferas da teologia, tá? Sabendo que no transcurso histórico, né, ao longo da história, que vamos ver em sequência, vamos conhecer as mais diversas, né, as mais diversas divergências, mais diversas, tá, desencontros ao texto do Antigo Testamento, ok? Surgindo então, como vamos ver, uma teologia bíblica séria, uma teologia bíblica comprometida com o cânon, com a teologia canônica do Antigo Testamento, tá? Situando a sua origem a uma data, né, se nós quisermos datar isso, vai chegar lá em Smith, né, ao ano de 1787, com a palestra inaugural de Johann Philipp, né, Geber, né, esse Geber aí nós vamos ver muitas coisas dele aí, na Universidade de Altdorf, tá, alemã. Então, já temos 233 anos de história da teologia bíblica do Antigo Testamento, tá? Desde 1787, tá? Em várias formas de abordagem, é claro, né? Investigações diversas sobre o texto têm surgido, porém sempre com o compromisso de trazer uma aferição textual, né? E o texto bíblico, vocês sabem, ele é bem vigiado, tem pessoas que discutem, que, né, prestam atenção, então são várias correntes discutindo para se chegar num termo, tá? Então, essa teologia, né, essa aferição desse texto, tá, está comprometida com a realidade das propostas, né, que são propositadas pelo próprio cânon das Escrituras Sagradas, que são os livros canônicos, os livros autorizados e tidos como inspirados por Deus. Então, a primeira obra, então, que se tem conhecimento nesse campo, né, especificamente a ser publicada, indo além de uma palestra, né, como desenvolveu o Geber, foi a de Bauer, tá? De Bauer, né? Porém, não se desprendeu da proposta racional de interpretação empreendida por Geber. O Geber, né, tinha uma proposta um pouco mais racional, porque quando você vai estudar teologia com metodologia científica, se a pessoa for mais racional, tiver uma proposta mais racional, fatalmente ele leva para o racional, né? Então, aqui nós vamos trazer um pouco mais para o lado também da revelação, do espiritual, como a gente fez na outra lição anterior, tá? Bom, então o House vai dizer que trouxe novas luzes, tais como dividir sua obra nas 3 categorias dogmáticas tradicionais, né, que é a teologia, a antropologia e cristologia, e estando preso também a uma perspectiva desmitologizadora, tirar o mito, né, dos milagres, né, eles percebe que os racionalistas, eles chamam os milagres de mito, uma coisa fantasiosa, alegórica, tá? Nós já não consideramos assim, já consideramos real, nós consideramos como revelação de Deus, que é a palavra de Deus, tá? Então os racionais colocam essa proposta de desmitologização, né, dos milagres do Antigo Testamento, né, alguns pegam isso aí, coloca como mito. Aí nós desmitologizaremos essa proposta aí, tá, dos milagres, vindo a ter na premissa uma interpretação histórica principal, característica de abordagem sobre a teologia canônica, né, do cânon, né, do Velho Testamento. Então Geber e Bauer, mesmo empreendendo uma perspectiva racionalista nas suas palestras, né, e nas suas obras, eles promoveram a teologia canônica do Antigo Testamento, sim, tá? A nível de um estudo científico, porque lembra que a nível de estudo científico acaba sendo um pouco mais racional, como foram esses aí, em uma época que estava complicado também, a teologia e toda aquela coisa, tá? Bom, tendo algumas ressalvas, né, entre elas a desmitologização dos milagres e a defesa e suas abordagens de um componente histórico do Antigo Testamento,
né, uma outra, né, mas de uma forma geral, a teologia canônica foi elevada a nível de estudo científico. Tá? Bom, então a racionalidade desses dois autores, né, esses dois autores são, né, teologia liberal, são racionalistas, né, que geraram a teologia do Antigo Testamento em suas falácias e propostas sobre o texto, né, extinguir as possibilidades das ações sobrenaturais dentro do contexto dos escritos do Antigo Testamento, tá? Que é aquela questão que eles fazem, os racionalistas fazem, né? Extinguir ações sobrenaturais, né? De milagres ou qualquer outra coisa que não seja cientificamente comprovável. Com essa proposta, alguns textos do AT não são validados por esses dois teólogos que nós estamos falando, tá? E sendo reduzidos, né, à criatividade pessoal dos hagiógrafos. Vocês lembram que eu falei que hagiógrafos são os originais, tá? Que isso foi reduzido à criatividade dos escritores originais que escreveram eles e teve essa criatividade de fazer isso aqui, tá? E isso afirma os dois colegas nossos lá, o Gable e o Bauer, tá? A sua proposta racionalista, né, não estava invalidando todos os livros do Antigo Testamento, porém a sua perspectiva histórica, né, considerava a teologia bíblica devia ser fundamentada no âmbito histórico e nos livros dos profetas. Então, se você pega isso e tira essa parte da revelação de Deus, qualquer parte que você pegar e tirar da Bíblia, do Antigo Testamento, né, vai causar um dano considerável, né? Então, por isso que tem sempre alguém estudando, debatendo, falando, não é assim, não aceitamos assim, temos um outro pensamento, nosso pensamento é assim, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui. O que eu estou falando aqui é que eles trouxeram uma importante contribuição porque elevou a teologia histórica, a teologia do Antigo Testamento, a teologia canônica a nível de estudo científico, tá? Isso foi uma contribuição, mas lembrando que tinha ressalvas, e essas ressalvas são, via de regra, são perigosas, tá? Segundo Merrill, tá, as influências do iluminismo, né, a gente falou isso também em outra lição, foram visíveis, né, nos escritos do Gable e do Bauer, tá? Então era bem racionalista, bem iluminista. A proposta iluminista é uma teologia liberal, tá? E a teologia liberal, lembra que ela é focada no racionalismo. Os outros escritos, né, com propostas teológicas foram publicados, porém não foram validados, tá, como teologia bíblica, mas trazendo uma abordagem direcionada à história da religião de Israel. E fica histórico o negócio, não, né, a realidade. Sendo desses escritos, né, o mais proeminente, o apresentado pelo Gramberg, tá, o qual não esteve preso àquelas convicções e posições do racionalismo cético, tá? O ceticismo é aquele que não acredita em nada, né? O racionalismo, o ceticismo é a mesma coisa abordado de visões diferentes, tá? Na sua abordagem do Antigo Testamento. Então, do Gramberg é diferente dos nossos amigos Gable e Bauer, tá? Nesse transcurso do racionalismo, exercendo influência sobre as abordagens, vocês percebem que o racionalismo o tempo todo exerceu influência nas teologias da igreja e continua acontecendo isso nos dias de hoje com outros nomes, com outra cara, outra roupagem. Hoje vem em alta definição, em HD, High Definition, né? E vem com outra proposta, né? Mas é tudo bem parecido, né? Assim, só dá aquele upgrade, aquela roupagem, mas vem da mesma forma, tá? Então, o questionamento bíblico sempre aconteceu, sempre vai acontecer e nunca vai prevalecer, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? Assim cremos. Bom, e ainda nos séculos XVI até o século XVIII, vamos ver surgir a influência de filósofos iluministas, né? Como o caso de Hegel, né? Que atua entre os anos 1770 e 1831, época difícil ali, né? Do iluminismo, aquela coisa toda. Vocês sabem que foi um tempo difícil para a teologia aí, né?
Em 1835, um discípulo desse Hegel, tá, Wilhelm Watzke, né, irá desenvolver uma pesquisa dentro da proposta do Hegel, né, hegeliana, publicando uma obra de teologia bíblica que não vai obter o reconhecimento. Tá? Vai propor, então, que grande parte dos escritos do Antigo Testamento não se encontrava dentro das realidades do período acreditado ao acontecimento narrado no texto, né? Então vai colocar em dúvida, né, a historicidade da coisa, não considerando a religião de Israel oriunda, descendente da aliança de Deus com o Eterno, né, com Moisés, com o Eterno, aliás, tá? Aquela aliança que Moisés fez com Deus. Mas as suas ideias e concepções não atraíram outros teólogos, né? Não vindo as suas propostas e as suas perspectivas a se expandir. Tá? Era bem racionalista mesmo, nesse caso aqui. Tendo alcançado somente a Wellhausen, né? O qual irá ver, em sequência, trouxe consequências, esse Wellhausen, catastróficas para a teologia do Antigo Testamento no seu tempo. Que depois vem e se recupera e tudo, com outros nomes, em outras épocas, né? Então esse Júlio Wellhausen vai, no seu tempo, promover o fracasso da teologia do Antigo Testamento. Se já estava meio vapor por causa dos racionalistas iluministas, agora com o Wellhausen, pós-período do iluminismo, então ele decreta a falência da teologia do Antigo Testamento, colocando, né, e mutilando e apresentando ideias absurdas, né? Vindo em sua pesquisa publicada, apresenta uma diversidade de teologias muito diferente do que se esperava, né? No caso, nós, né, nós cristãos, nós que acreditamos no poder de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, aquilo foi para nós um desastre. É claro que, se for visto pelo lado das ciências, vou falar, não, isso aí foi um avanço, tirou isso, tirou o mito, tirou aquilo, né? Ficou ótimo, deu uma limpada, uma purificada no sentido científico, mas para nós foi um desastre. Tá? Perceberam aí a coisa? Então vem através dos tempos, a teologia vem vencendo barreiras difíceis, né? Grandes barreiras. Então, do Wellhausen ainda, né, vindo a se tornar, com suas declarações e teses sobre o Antigo Testamento, o grande nome de sua época do movimento do liberalismo teológico, que veio depois, né, que teve lá o tempo do iluminismo, um tempo espera depois no século XIX é que vem o liberalismo teológico, que está vivo e latente, né, por toda parte, e querendo invadir as igrejas de todo jeito, né? Tendo em suas afirmativas e propostas desenvolvimentistas, tá? Veja que a proposta desse movimento de liberalismo, ela é desenvolvimentista, né? Parece que deu uma melhorada na coisa, né? Então é uma enganação, como se pudesse pegar e melhorar aquilo que Deus já fez perfeito, tá? Então essa proposta desenvolvimentista causando aí o fim de uma era para toda a teologia bíblica do Antigo Testamento, que já não estava indo muito bem, né? Então foi um período marcado por diversas heresias, pautados em argumentos racionais, né, de um acentuado criticismo, que a gente falou noutra lição, sobre o cânon, né, do Antigo Testamento, que o cânon já era reconhecido pelos judeus, né, e depois reconhecido pela igreja, né, e mesmo assim recebeu muita crítica, tá? Bom, em Leipzig, né, no ano de 1921, inicia um despertamento, tá, teológico, né? Então teve uma era negra ali no século XIX, mas depois começou esse despertamento e teve alguns grandes avivamentos após a mudança da perspectiva teológica, tá? Então após o Leipzig, né, a ressurreição passou, né, ressurgiu aí a teologia do Antigo Testamento com uma abordagem equilibrada para nós, né, nosso ponto de vista, e produtiva, né.
promulgada por Kittel, tá? Eruditos da área dos estudos do Antigo Testamento. Né? Essa impulsão, esse impulsionamento da teologia do Antigo Testamento vai ser influenciada, né? Vai influenciar diretamente a segunda década do século XIX, né? Fruto de escritos dogmáticos de Karl Barth, por exemplo, né? Que validava e defendia os textos canônicos. Vamos abrir crédito ao Karl Barth porque ele deu uma grande contribuição para a igreja, né? Validando esses estudos dos outros teólogos e ele mesmo publicando diversas obras acerca do assunto, tá? Coloquei uma informaçãozinha sobre Barth aqui. Essa parte vermelha foi eu coloquei, não está no seu material impresso, tá? Karl Barth foi um teólogo reformado suíço, né? Que é muitas vezes considerado o maior teólogo protestante do século XX. A sua influência se expandiu muito além do domínio acadêmico, chegando a incorporar a cultura e levou Barth a ser apresentado na capa da revista Time de 20 de abril de 1962. Tá? Então Barth foi uma pessoa importante para a igreja, para a teologia, né, para a nossa doutrina bíblica. Né? Hoje nós estamos carentes de Barths por aí, né? Tem muita teologia liberal, muito racionalismo, muita coisa que não deveria estar sendo ensinado para os cristãos e estão aí vivos de novo com o racionalismo, com o desenvolvimentismo. Tá? Bom, o Kittel, em sua palestra de renovação da pesquisa, né, começou a ajuda por ele, né, ele irá trazer uma impulsão, né, centrada a um compromisso com a integralidade do Antigo Testamento. Um Antigo Testamento sendo visto de forma integral, tudo que tem nele, não tem nada de alegórico, de criatividade do autor e nada daquilo, né? Então ele trouxe essa proposta reconhecendo a religião de Israel conforme defende o Pentateuco, né, da forma que está lá na Bíblia, né, sendo uma religião monoteísta, né, que crê num único, somente um Deus, né, e em que o eterno Deus e a sua aliança com o seu povo é o centro da coisa, né, o centro da teologia, o centro do estudo, né, é a base. Esse reavivamento, né, conforme o Merrill, causado inicialmente através de Koenig, de Eichrodt, alemão é mais difícil de falar, né? Irá trazer novos rumos para a teologia bíblica, né? Como proposto por Koenig, na necessidade de ser utilizado um método exegético, histórico e gramatical, tá? Que a gente falou disso também na outra lição, né? Desses métodos, mas vou falar desses métodos ali também na frente, tá? Que vai possibilitar uma explicitação dos textos do Antigo Testamento com uma exaustão e uma exatidão das realidades e verdades apresentadas e defendidas pelo texto do Antigo Testamento. Tá? Já o Eichrodt, né, que se tornou o mais respeitado dentro da área teológica bíblica, tá? Esse homem, ele tornou-se o mais respeitado fazendo o quê? Fixando um tema para desenvolver a sua teologia do Antigo Testamento, tá? Que é aliança, que é Berit. Berit é aliança em hebraico, tá? E Berit, aliança. Então ele fixou esse tema e dentro desse tema ele trabalhou e ele se tornou o mais respeitado aí teólogo da teologia bíblica daquela época, tá? Bom, podemos então avaliar essas propostas, estou na página 17, estão vendo aqui embaixo, de Koenig e do Eichrodt, tá? Fala alemão, você tem que tomar uma água, né? Depois, né? Porque para nós brasileiros é difícil, tá? Não tem nada contra os alemães, não. E como uma quebra da racionalidade e desmitologização, né? Defendida pelos primeiros autores e teólogos da teologia do Antigo Testamento, né? E como já disse, era um novo caminho e possibilidade surgindo para a teologia bíblica que vai valorizar o cânon, vai valorizar o que está escrito na íntegra ali, sem cortes, né? sem mutilações. Os períodos da história mundial, né? Da Segunda Guerra,
né, e pós Segunda Guerra, né, também foram cenários de novos tempos para a expansão e ampliação da teologia do Antigo Testamento, enfatizando o texto e o contexto. Então, a teologia ela é muito influenciada pela época, né, pelo o tempo. Então, por isso que a gente tem que estudar a cultura, né, a história e a teologia, a sociologia, tudo juntos, né, para a gente ter uma ideia mais adequada da coisa, né? Então, no tempo da guerra era de um jeito, o pensamento estava de um jeito, da pós-guerra já mudou, porque a sociedade mudou, as coisas mudaram, né? E a perspectiva muda também, tá? A Bíblia não muda, a palavra de Deus não muda, o que muda é os teólogos, né? Com as suas perspectivas aí. Bom, vamos falar do método, então, vou para a página 18, né? Métodos da teologia bíblica do Antigo Testamento, tá? Alguns métodos são propostos aqui, tá? O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o método descritivo, página 18. Esse método foi proposto pelos progenitores da teologia do Antigo Testamento, como o Gable e o Red, né, e outros. Tem por defesa central, conforme diz Hazel, que o teólogo da Bíblia deve se deter na prescrição do texto que o texto denotava, e não o que ele denota, né? Mais ou menos o que ele denotava na época, e não o que ele parece ser para a realidade agora, né? Então esse é o método descritivo, trabalha nesse sentido aí. O método confessional, tá? Esse é centrado na fé, né? Confessando a fé, né? É considerado que a teologia ele considera esse método que a teologia do Antigo Testamento, ou toda a teologia, é a ciência que vem da fé, que a origem dela é a fé, tá? Isso vem de Vriesen, né? Vriesen e Holland são os teólogos que seguem essa premissa aí da teologia confessional, tá? Do método confessional. O outro é o dissecativo, né? O método dissecativo, tem mais, tá? Que norteia a teologia bíblica de Eichrodt, tá? Que é um defensor do historicismo, né? Ao defender esse método para a teologia do AT, de acordo com Hazel, ele declara a grande tarefa sistemática, teologia sistemática, tá? Consiste em se fazer uma dissecação através do processo histórico e assim desnudar o esqueleto da religião. O seu objetivo é compreender a unidade estrutural da crença do Antigo Testamento. Então é um pouco mais técnico, mais profundo. Esse é o método dissecativo, tá? Nós trabalhamos um pouco mais com o método confessional, vocês perceberam, né? Mas todos esses aqui têm a sua importância também na análise, né? e na composição, tá? Diacrônico, esse método vai discordar do método confessional, que é aquele outro que nós falamos, né, em sua raiz, porque nós acreditamos, não, o confessional que é a ciência da fé, né, e esse método discorda em sua raiz, tendo na pessoa de Gerhard von Rad. Gerhard é que as línguas antigas não tem aquele som de J no G, né? Gerhard, não, é Gerhard, é sempre G, igual, tá? Isso vale para latim, isso vale para grego, né? Alemão, vale para essas línguas mais antigas, tá? Esse som de J apareceu no português em 1800 e pouco lá, tá? Nem em espanhol não tem, né? Tá? Vai priorizar então os testemunhos, né? Defendendo que o centro e o objeto de uma teologia do Antigo Testamento deve ser o contexto e o universo dos testemunhos que estão presentes no Antigo Testamento, a partir da própria história do povo de Israel, que é permeada por testemunhos, né? Então nós falamos que a metodologia, né, da fé, tá? O método da confessional é a ciência da fé, aqui fala mais de testemunhos, né? E da nova teologia bíblica, este interessante indicativo que denomina, esse método não se trata de uma presunção e desvalorização dos métodos anteriores, mas novas concepções a serem empreendidas na construção da teologia bíblica para ser adicionado àqueles outros lá. Está vindo a se depreender do método histórico crítico, tá? Que é o método mais usado cientificamente, é o histórico crítico,
né, e esse sai dele e traz uma composição, um adicional aqui, tá bom? Bom, agora vamos para o capítulo 2, né, que tem outra parte importante aí do nosso estudo, né, que é a teologia bíblica com uma divisão da teologia, aquelas divisões ali, né, a gente precisa esclarecer isso. Após termos estudado sobre a história e os métodos da teologia, né, do estudo da teologia no Antigo Testamento, e vimos as concepções, as percepções, as cosmovisões que os teólogos tiveram, né, e proporão nas suas construções, nas suas teologias que eles escreveram, que eles estudaram, né, que eles apresentaram. Agora nós vamos estar tratando da teologia bíblica como estando dentro da teologia, tá? A teologia bíblica, que é um ramo, né, que é uma divisão da teologia geral, nós vamos tratar agora da teologia bíblica dentro da teologia, afirmando que ela está dentro da teologia. Porque tem a teologia racional também, tá? Estudado de forma racional, como ciência, como aquele método crítico lá, ele trata basicamente disso. Então, nós temos uma teologia cristã e tem uma teologia racional, tá? Que é estudada, que é lecionada em faculdades e grandes universidades no Brasil ensina aquela outra teologia lá. Então nós vamos colocar a teologia bíblica dentro da teologia aqui, tá? A teologia sendo ciência, né, que tem por incumbência o estudo de Deus, não o estudo de Deus genérico, né, mas do Deus Criador que nós cremos, né? A sua ferição e diálogo está centrado nas abordagens sobre Deus, a respeito de Deus. Mesmo ciente que a teologia surge a partir das projeções, das percepções, perspectivas e teses que apresentam os teólogos, né, em suas pesquisas e escritos sobre Deus, não pode estar presa ao enfoque humano, ao enfoque racional, puramente dito. Enquanto isso, ocorre a teologia comprometida com a racionalidade e distante, quando ocorre essa questão aí, a teologia fica comprometida com a racionalidade, fica muito longe da revelação de Deus como fundamento e testemunho que possuímos sobre Deus, tá? Então, a teologia, ela depende da revelação de Deus aos homens, tá? Essa é uma premissa básica para que ela possa ser construída. Sem isso é racionalismo puro, fica muito alegórico, né? E fica uma teologia alegórica. A teologia científica, eu posso dizer para vocês que ela é muito alegórica, né? Apesar de ser estudada como ciência, mas a existência de Deus ela é questionada de todas as formas naquela teologia. No nosso caso aqui, né, nós afirmamos que a teologia depende da revelação de Deus, né, do que Deus revelou aos homens, para que ela possa ser construída, senão nada, né? Compreenda então que a teologia como ciência tem os seus pressupostos fixos, tá? Em concepções humanas, ela está fixada nas concepções humanas. O teólogo assim constrói a teologia, porém não pode surgir de uma temática que não centre em Deus. O teólogo pode fazer teologia, mas a temática tem que centrar em Deus, e não no racional, no humano, que é uma tendência do racionalismo, né? Então, a teologia ensinada racional, ela não tem espaço para revelação, como eu já disse para vocês lá atrás, tá? E a teologia sem Deus no centro, ela não vai funcionar, né? Não vai ser uma teologia. Teologia é estudo de Deus. Então, para estudar Deus, o tema tem que estar centrado em Deus, e não no racionalismo, e não no humano, e não nas necessidades do ser humano, nas crenças, nas mitologias, tá? A Bíblia não pode ser creditada a uma humanização, nunca, né? É preciso defender que a Bíblia é a revelação de Deus, tá? Inspirada pelo Espírito Santo, tendo que a teologia se adequar a ela e não ela a teologia, tá? Isso é importante, né? Partindo desse pressuposto, a teologia tem que ser construída, fundamentada no cano como revelação de Deus, né? Dentro da proposta canônica, revelação de Deus. Então, a teologia bíblica
tem, como nós vimos, que reconhecer e que defender a inspiração e a autenticidade das Escrituras, inspirada por Deus e autêntica, tá? Não concebendo ao texto uma visão, uma cosmovisão estritamente científica, tá? O teólogo e estudioso bíblico, né, ao desenvolver e pesquisar qualquer texto bíblico, não deve fazer como fizeram os racionalistas que herdaram dos iluministas, tá? Que não acreditaram a intervenção direta de Deus no desenvolvimento e na composição desses textos canônicos, tá? E todas as suas narrativas e todas as aplicações disso. Então, assim, a teologia bíblica, dentro da teologia, tem que ser resgatadora de toda a integralidade do texto bíblico para conceder esse suporte e esse fundamento à teologia. Ela só pode ser feita dentro dessa premissa, dentro desse suporte que eu estou mostrando para vocês. Então, dentro dessa premissa, a teologia é a que concede subsídios bíblicos extraídos da realidade dos textos e dos seus contextos, o texto dentro do seu contexto, na exposição da teologia, tá? Que em suas argumentações a Bíblia está presente, ela tem que estar presente, né? A teologia bíblica será um antídoto, né? Um remédio, né? De grande eficácia para combater todos os argumentos, todas as percepções, perspectivas e exposições que na teologia, tá? Não estiverem direto ou indiretamente relacionados com ou fundamentados nas Escrituras, tá? Assim é que os teólogos bíblicos, né, vai municiar a teologia de elementos e subsídios canônicos, tá, sagrados, inspirados, para que possa fazer um exame preciso sobre o texto teológico. Aí dá precisão, tá? Para poder avaliar a sua coesão, a sua coerência bíblica e teológica que estiver sendo formulados, né? Se tirar isso, fica tudo furado. Aí muitas coisas tem que ficar atribuindo alegoria, criatividade e tantas outras coisas, tá? Bom, então assim a teologia bíblica ela vai atuando como uma conciliadora da teologia, tá? Em sua exposição científica. Estou falando isso porque tem a teologia racional humana, tá? A teologia aplicada na metodologia científica. Então eu digo, a teologia bíblica vai atuando como conciliadora da teologia em sua exposição científica, tá? Como direcionamento que as Escrituras irão empreender em tese como suporte que lhe autentica, tá? Então ela vai ser autenticada por isso. Então, concedendo uma conscientização bíblica à exposição da teologia, né, nos seus diálogos com o homem, religião, com a sociedade, todos esses diálogos, né, porque perceberam que é um conjunto de coisas, não tem jeito de se estudar a teologia só no enfoque religioso, tá? Mas quando você junta tudo isso, a tendência de ir para o racionalismo é muito grande, né? Então nós temos que focar em Deus, colocar a revelação de Deus, né? A teologia tem que estar centrada em Deus. Então a teologia bíblica do Antigo Testamento, na teologia, vai conceder uma cosmovisão da nação de Israel, né? Porque os textos se relacionam a eles, né? E o seu relacionamento, a aliança berit, né? Do hebraico, com Deus, tá? A aliança com Deus e o seu relacionamento com o povo, tá? Então, o teólogo bíblico que atua na teologia bíblica do Antigo Testamento, de acordo com Altic, tá? Aborda, além de outros temas, que o teólogo bíblico aborda, além de outros temas que concedem suporte histórico e apologético para a teologia, sobre o processo da história da salvação de um povo, tá? Surgindo aí a teologicamente denominada escola da história da salvação. Por quê? A história da salvação ela é construída a partir do Antigo Testamento, né? E não só do Novo Testamento. Então aquele fundo histórico, aquele suporte histórico apologético é importante para a salvação de um povo. Então precisa haver as duas coisas. Então a teologia também dá esse municiamento aí, né? Dá esse suporte histórico aí, tá? Sendo uma história com duas divisões, né, importantes para que ocorra a compreensão aí da estrutura teológica do Antigo Testamento. Sendo elas a história primária,
que apresenta um relato contínuo desde a criação do cosmo, né? Não do homem, mas do cosmo, né? Até o exílio de Judá na Babilônia. Tá? E a segunda, né? Isso para o Antigo Testamento. É a segunda apresentada pelo cronista, que vai de Adão até a comunidade restaurada, que é completada por Esdras e Neemias, apresentando o relato das instituições sociais, políticas e religiosas da segunda comunidade judaica. Tá? E nessa aplicação e abordagem, a teologia bíblica do Antigo Testamento vai fornecendo as bases, o fundo histórico que eu falei, e o contexto histórico doutrinário da teologia para chegar na salvação de um povo, na salvação do homem. Tá? Bom, vamos encerrar por aqui, concluindo que a teologia bíblica do Antigo Testamento evidencia um estudo que desfragmenta as origens e as sustentabiliza como pilares de uma consciência que vai além dos horizontes de uma religião e também de um povo. Amém? Deus abençoe.